Boa tarde, vamos para a nossa análise sistêmica de hoje. O que é esse cabelinho aqui? Vamos lá nesse frio que está nessa cidade. Separei uma história aqui. Boa tarde, Lidiane. Hoje é dia de análise sistêmica. Então, para quem está chegando aqui agora, boa tarde, Eli. Toda quinta-feira eu faço uma análise aqui de histórias que as pessoas me trazem. Como é que isso funciona? Na terça-feira eu abro o meu direct para que vocês enviem a história de vocês e eu escolho uma história dentre essas. Como é que essa história é escolhida? De acordo com os detalhes que vocês trouxerem. Quanto mais detalhes, melhor, né? Mais eu consigo trazer aqui essa análise. E eu acredito que a história de uma pessoa ajuda outras. Apesar da gente ter histórias, né? Todas nós termos histórias de vida muitas vezes diferentes, as nossas dores, as nossas emoções, os nossos sentimentos são humanos. Então, todos nós temos dores muito parecidas. Então, eu acredito que quando a gente entra em contato com uma história, a gente se identifica com aquela história e uma partezinha nossa também é curada através disso. Então, por isso, né, eu faço isso todas as semanas exatamente para dar a oportunidade de vocês se curarem um pouquinho mais, né, gratuitamente. Então, se você tem interesse, fique sempre ligada aqui, que na terça-feira eu aviso, olha, gente, tá aberto o meu direct para que vocês enviem a história de vocês e aí eu vou analisando. Tem outras já lá, então no perfil tem várias lives que eu já fiz com análise sistêmica e hoje eu escolhi mais uma história aqui, vou ler para vocês e aí eu vou comentando e trazendo aqui essa análise mais aprofundada, tá bom? Então, só vou esperar mais um pouquinho, mais um minutinho, porque às vezes o Instagram demora um pouquinho para avisar que eu estou ao vivo, e aí a gente já vai começar. Isso não vai ser demorada, creio que uns 15, 20 minutos a gente faz. E vamos lá. E outra coisa, já vou avisar aqui para vocês. Depois da live eu vou deixar um presente para vocês lá no grupo. Eu tenho um grupo que tá lá no link da bio. O grupo chama Despedida de Solteira. É um grupo gratuito. Lá a gente conversa mais ainda sobre relacionamento. Eu sempre dou dicas, eu dou aulas lá exclusivas também, gratuitas. Então, depois que acabar, fica aqui. Mas depois que acabar a live, vai lá, entra no grupo, que eu vou deixar um presente lá, eu vou deixar uma aula para aprofundar gratuita, para aprofundar ainda mais o conhecimento de vocês, uma aula sobre as feridas emocionais. Então, vamos lá. A analisada de hoje. Então, eu vou ler a história dela e vou comentando aqui a história com vocês. Deixa eu só aumentar aqui. Eu tô sem o celular que eu uso para ler, mas vamos lá. Eu sinto que eu morei muito tempo longe da minha família em outros países. Fiquei por mais de 20 anos longe deles, me comunicando principalmente por telefone e algumas visitas esporádicas. E hoje eu me sinto culpada e sinto como se eu quisesse recuperar esse tempo perdido perto do meu pai e do meu irmão. Meu irmão já foi morar longe, então estou sofrendo bastante, mas eu gostaria de lidar com esse desapego. Eu sei que isso não está me fazendo bem e talvez até me afastando de algum futuro relacionamento, porque eu quero ficar morando perto da casa do meu pai, e não consigo desapegar. Como lidar com isso? Me ajude. Relembrando a minha história, né? Eu estou divorciada há 8 anos, eu não tenho filhos, meu relacionamento com meu pai sempre foi bom, ele cuidou da gente enquanto a minha mãe abandonou a família, porém ele não é uma pessoa fácil e eu o julgo bastante por ele ser mão de vaca e não ter dado tudo que nós gostaríamos quando éramos crianças. Hoje ele tem uma vida simples demais.
e eu julgo, ainda por ficar guardando dinheiro e não gastar com ele mesmo. Tô tentando não julgá-lo. Eu já entendi que eu tenho que parar de julgá-lo, devolver a dor dele e seguir a minha vida. Porém, não estou conseguindo o caminho. Primeiro, parabéns pela consciência. Parabéns pelo entendimento de, olha, eu tô percebendo já. E para toda a cura, né, para toda mudança, o primeiro passo é sempre consciência, é enxergar algo que anteriormente você, né, a gente não enxerga. E é aí que a gente começa a transformação. Então, tive consciência, eu tô julgando aqui ainda o meu pai. Eu tô julgando, olha o barulho. Eu tô julgando aqui a forma que ele lida com o dinheiro. Então, parabéns por ter dado e por ter percebido isso. Vamos lá. O caminho que a analisada que fez, ela fez o caminho que é o natural da vida, que é o que a gente fala muito na constelação, que eu nasço dentro de um sistema lá com meu pai, com a minha mãe. Esse é o primeiro sistema ao qual eu pertenço. E o movimento da vida, o fluir da vida é sempre para frente. Então, eu deixo esse primeiro sistema e vou para a vida. Eu vou gerar mais vida para o mundo. Essa vida, seja através dos filhos, que são colocados aí no mundo, seja através dos projetos, seja através do meu servir ao mundo, o que eu tenho para dar para o mundo. Então, eu gero vida para o mundo. Esse é o natural de acontecer. Então, não tem nada de errado, né? No caso dela, em ter ido trabalhar fora, morar num outro país, viver a sua vida. Isso é o que deveria ser feito. O que acontece? Muitas vezes, se existe uma dor, esse movimento, ele não é num lugar de servir, não é de um lugar leve. Às vezes, inconsciente é uma forma de ficar longe, é uma forma de se afastar de uma dor. Veja aqui, né, no caso dela, a mãe abandonou. Então, muito provavelmente, existia uma dor muito profunda. E a gente entende, às vezes a gente acredita que mudar o ambiente, quando a gente muda do ambiente, quando a gente sai daquele lugar, a gente vai sair da dor também, que claro, é uma ilusão. Então, o que acontece? Eu volto. E aí eu volto, é como se eu voltasse para o lugar onde eu estava anteriormente. Por quê? Porque aquilo não foi curado. Aquilo não foi trabalhado internamente para fazer um movimento de ir e só ir. Porque foi o caso dela, ela foi, ficou fora. Só que quando ela volta como? Volta num lugar de um sentimento de culpa. Num lugar de eu deveria ter ficado, eu deveria ter sido diferente. Agora eu preciso cuidar do meu pai. E aí vocês conseguem observar o conflito? Então, eu julgo meu pai, eu acho que o meu pai não me deu o suficiente, mas ao mesmo tempo eu quero ficar perto dele. Ao mesmo tempo eu acho que eu sou responsável por ele. E aí eu fico presa ali, fico nesse meio do caminho, eu nem vou para a vida e nem resolvo a situação que eu tenho aqui, a questão que é principal aqui, que ela traz, né? Tem duas questões aqui bem importantes, a questão com a mãe e a questão com o pai. Ela diz assim, voltando aqui um pouquinho para eu reler aqui, que isso tá, né? Que aí é mais um ponto aqui de consciência, eu sei que isso tá atrapalhando a minha forma de me relacionar, porque se eu ainda estou ali grudadinha no meu pai, não tem espaço para uma pessoa chegar. Não tem espaço para um homem chegar. Porque eu ainda estou olhando lá para trás. Eu ainda olho para o meu passado, seja de um lugar de me sentir culpada, de julgar, de dor. Cadê o que eu li aqui? Morando cadê? Gostaria de ir lá e sei que isso não tá me fazendo bem, porque eu quero ficar morando perto
da casa do meu pai e eu não consigo desapegar. E então é isso que eu falei, né? Não tem espaço para uma pessoa se eu ainda estou lá grudada no meu pai, achando que eu sou responsável por ele, sentindo culpa. Tanto é que é o que eu falei, ela foi e volta. Ou seja, não foi de fato, ainda tá presa lá. Mesmo que, aí é algo que eu vou trazer aqui pra vocês. A pessoa pode estar morando lá do outro lado do mundo. E a alma dela ainda tá presa na família de origem. As relações vão dar certo? Não. O que ela me traz aqui. Casou, divorciou. Por quê? Porque ainda tá lá. Ainda tá lá na família de origem. E aí, a mãe abandonou, né? A mãe abandonou, ela foi criada pelo pai. E aí ela fala algo aqui que eu também quero destacar. Eu julgo bastante por ele ser mão de vaca e não ter dado tudo que nós gostaríamos. O que a gente gostaria, ou seja, a minha expectativa, eu gostaria, é diferente do que a gente precisava. O que a gente precisa? Primeiro, da vida. Isso a gente recebeu. Então, a primeira coisa, o que eu preciso? Vida. Preciso viver. E a vida veio através desse pai e dessa mãe, que depois tudo bem, a mãe foi embora, acontecem lá as suas questões, o pai é mão de vaca, enfim, mas pai deu a vida. Então, separar o que eu preciso e o que eu gostaria de ter tido e eu não tive. O que eu preciso, vida. Depois, quando eu sou lá pequenininha, o que eu preciso? Que alguém cuide de mim, que alguém me alimente, que alguém me aqueça, que as minhas necessidades básicas ali sejam supridas, porque se não for suprida, a gente morre. A criança, né, ela precisa do adulto, ela precisa que alguém cuide dela para que ela sobreviva. Então, tudo que todos nós, se você tá aqui, eu tô aqui, é porque a gente recebeu o que a gente precisava para sobreviver. Então, separar isso vai ser essencial, porque aí você entende que eu gostaria, então eu olhava para o meu pai, eu olhava para minha mãe, eu tinha e tenho talvez, né, uma expectativa em relação a eles que eles não supriram. E agora, como adulta que sou, eu vou precisar lidar com a frustração, com a dor, com o vazio, com tudo o que eu queria e não tive, e não colocar mais a responsabilidade lá. Por quê? Porque o pai também deu o que ele podia. Se ele não fez, é porque ele também carrega as dores, carrega as crenças, carrega as questões dele. Porque ninguém dá o que não sabe dar. Porque se soubesse, daria. Então, separar. Tô batendo bastante nessa tecla, porque é muito importante. Às vezes a gente mistura tudo isso. O que a gente quer e o que a gente precisa, e são coisas diferentes. E quando a gente entende, que aí é a virada de chave, quando a gente entende, traz para consciência que, sim, eu recebi o que eu precisava. Eu recebi o que eles tinham para me dar. E isso foi suficiente, porque se não tivesse sido, eu não estaria aqui hoje. Não é dizer que não doeu, que me machucou, que eu queria que tivesse sido diferente. Mas eu agora, como adulta, eu lido com a frustração do que eu esperava e do que eu não tive. Enfim, então, e aí vamos para a parte de
ele é mão de vaca. Hoje ele tem uma vida simples. Então, o que acontece? O pai tem uma condição financeira ok, só que ele tá guardando dinheiro. Ele não quer. E ela, do olhar dela, acha que, meu pai teria que ter uma vida melhor, meu pai, né, teria que, sei lá, gastar dinheiro com outras coisas, teria que aproveitar a vida de outra forma. Do nosso lugar, né, primeiro, como ser humano no geral, olhar que dentro daquele jeito de pensar, daquele jeito de agir, existe uma dor profunda. Eu não sei exatamente aqui, mas às vezes, por exemplo, guerras no passado, escassez, falta que os nossos ancestrais viveram, faz com que, de forma inconsciente, o que fica? A memória. Eu preciso guardar, que pode ser que falte em algum momento. E aqui, né, já é uma pessoa mais velha, então assim, a pessoa vai mudar? Se ela quiser, claro, ela pode. Mas é a história dela. É assim que ela se sente bem, é assim que ela se sente segura. E o que a gente pode fazer do nosso lugar é respeitar. É enxergar que ali existe uma dor profunda. Que esse pai também está sendo leal a quem veio antes, muitas vezes. A esse lugar de escassez, desse lugar de perdas, de perdas financeiras, de medo de falta. Então, quando você enxerga aquela pessoa e enxerga que nele também habita uma dor profunda, você para de julgar e você só compreende, tudo bem. O dinheiro é seu e você faz do jeito que você quer fazer, que você vai se sentir bem fazendo assim. E se você não concorda, faça diferente na sua vida. Porque quanto mais a gente julga, mais a tendência é que a gente em algum momento isso repita de alguma forma. Creio que muitas de vocês já viveram isso. Sabe quando você para e fala, gente, tô fazendo isso igualzinha, sei lá, minha mãe, igualzinha ao meu pai, igualzinha, sei lá, minha avó. Quantas de nós julgamos e quando você vê, você tá idêntica. Então, ao invés de julgar, enxergue que toda atitude por trás existe uma lealdade, existe uma dor mais profunda, que a gente precisa respeitar. Principalmente quando isso vem dos nossos pais, né, dos nossos avós, mas falando aqui mais dos pais. Que quando todos nós aqui nascemos, nossos pais já estavam fazendo filho. Já eram capazes de cuidar de um bebê. Do jeito que foi, mas cuidaram. Permitiram que essa criança se desenvolvesse, pudesse crescer. Então, por que muitas vezes a gente ainda acha que a gente sabe mais que eles? Sendo que quem dependia não eram eles da gente, era a gente deles. E quando a gente era ali, bebezinha, pequenininha, Maria, vai sim, vai ficar gravada, tá? Vai ficar lá no feed depois. E quando a gente era ali, pequenininha, a gente confiava, assim, totalmente naquele pai, naquela mãe. A gente se entregava. Sabia que lá tinha o que a gente precisava. Seja na barriga da mãe, quando todos os nutrientes, tudo que a gente precisava, essa mãe deu. Depois, quando a gente nasceu, lá com alimento, com colo, com aquela mãe que acordou lá de madrugada para trocar fralda, que amamentou. Ai, não amamentou, tudo bem. Acordou de madrugada
para dar o leite, para dar comida, que quando essa criança ficou doente foi lá no médico dar remédio, comprou remédio, pôs na escola, levava na escola. Entenda, consegue entender como o que a gente precisava foi dado. E é aí que a gente muda o julgamento. É aí que a gente sai do julgamento de essa pessoa, o jeito dela não é certo. Ele tinha que ser assim. Ele tinha que ser assado. Então, diante dos nossos pais, a gente é sempre pequenininha. Então, confia que esse grande, que é o seu pai, dá conta da vida dele e que ele tem o direito de escolher a forma que ele quer viver. O dinheiro é dele. Se ele quiser guardar todo o dinheiro dele, deixa que ele guarde. Se ele quer ter essa vida mais simples, deixe que ele tenha. Essa é a dignidade dele, não tire. E eu sei que às vezes os pais vão ficando idosos, né? E não esqueça que eles continuam tendo o direito de escolha. Então não tire a dignidade dele. Deixe ele viver a vida do jeito dele. Lembre que, nesse caso aqui, quando a mãe foi embora, foi ele que cuidou. E você confiou nele. Porque ele era o seu tudo. Era tudo que você tinha. Então ele consegue sim dar conta da história dele e fazer as escolhas dele. E você, diante do pai, a gente é pequenininha. Mas diante da vida a gente é grande. Então, seja grande diante da sua vida. Agradeça, diga do seu coração: pai, mãe, vocês não me devem nada. Vocês não me devem nada. Aí você pode ir para a vida. Quando você enxergar o seu pai como um grande que dá conta da história dele, você não vai mais ficar olhando para lá, para ele. Você vai olhar para a sua vida. Porque você sabe que você recebeu o suficiente. E aí, se você quiser ir para um outro país, para uma outra cidade, para uma outra casa, você vai. Porque o seu pai, do dia que ele nasceu até o dia, né? Ele viveu muito bem sem você. Ele sobreviveu. Você nem existia, ele já era adulto. Então, ele não precisa de você para sobreviver. Talvez quando fica mais velho, talvez os pais ali precisam de cuidados e os filhos precisam ajudar, sim. Mas eles não deixam de ser grandes. E isso não tem a ver com o cuidado, tem a ver com a postura. Com a forma que você se coloca lá para cuidar, para ajudar. E eu tenho certeza que na alma desse pai, tudo que um pai, tudo que uma mãe quer é que a gente vá para a vida, a gente realize, inclusive o que eles não puderam realizar. Então leve isso, seus pais não te devem nada e que o seu pai, mesmo quando você não existia, ele estava vivendo e sobrevivendo. Então sem você, ele vai sobreviver também. Faz sentido, gente? Me conta, enquanto eu bebo uma água aqui. Vocês têm alguma dúvida? Ui, peraí que meu... Ai, que eu tô sem apoio aqui. Faz sentido? Curta pra eu saber. E se vocês tiverem alguma dúvida também, coloca aqui
que eu já respondo. Acho que não, né? Bom, pra gente finalizar, hoje eu tô sem minhas cartinhas, eu gosto de finalizar com as cartinhas da constelação, mas como eu não tô na minha casa, então eu tô sem minhas cartinhas aqui. Então eu vou deixar essa frase. Quem se identificou com essa história, hoje, nos próximos dias, vai parar um pouquinho, vai imaginar o pai, vai imaginar a mãe e vai dizer assim: vocês não me devem nada. E observe como é que é falar isso, se é fácil, se é difícil, se é leve, se é pesado, como é que é falar isso? Porque quando você olha para o seu pai, você olha para sua mãe e diz que eles não devem nada, você pode olhar para a vida. Enquanto você acha que faltou, enquanto você está julgando, enquanto você quer que seja diferente, você não está olhando para a vida, você não está olhando lá para frente. Você ainda está de costas para a vida, olhando lá para trás, para o que foi. E ali, e o seu relacionamento, o seu dinheiro, o seu sucesso, não tá lá, tá aqui na frente. E se você tá de costas para isso, como é que você quer ter um bom relacionamento? Como é que você quer ganhar dinheiro? Não tem como. Então esse é o primeiro passo. Entender isso, compreender isso e sentir isso. Seus pais não te devem mais nada, eles já te deram a vida e isso já paga tudo. Mas além da vida, a maioria teve mais que isso. Teve todo esse cuidado que permitiu que você crescesse e estivesse aqui hoje. Tá bom? E como eu tinha falado no começo, vou repetir aqui para quem chegou depois. Eu vou colocar agora uma aula sobre as feridas emocionais. A aula chama Como as suas feridas emocionais estão impactando nos seus relacionamentos. É uma aula gratuita que eu gravei para vocês, que vai ficar disponível lá no grupo Despedida de Solteira. Lá é um grupo gratuito em que a gente fala, eu trago bastante coisas só sobre relacionamentos, áudios, eu dou aulas gratuitas também lá dentro. Então, entra no link da bio, tem lá o grupo, entra no grupo e o link vai ficar lá. Tá bom? Então, eu vou deixar também, vou colocar um link lá nos stories. E aí, eu te espero lá dentro do grupo, onde eu vou disponibilizar o link para você assistir a aula e aprofundar ainda mais essas feridas aí que muitas de nós carregamos da nossa infância. Porque quando a gente se cura, tudo ao nosso redor se cura. E aí, a gente pode ter esse relacionamento, que eu sei que vocês tanto desejam. Tá bom? Um beijo e até!